Olá pessoal, sou a Maurílio. Se inscreva no nosso canal, clique no sininho para receber as notificações. A nossa videoaula hoje vai ser sobre números reais. Os números reais englobam os números naturais, os números inteiros, os números racionais e os números irracionais. Para começarmos, vamos iniciar com os números naturais. Os números naturais, como o próprio nome já diz, ele surgiu naturalmente por uma necessidade do homem. Por exemplo, os pastores de ovelha, eles, quando o rebanho começava a aumentar, que eles não tinham como identificar todas as ovelhas, então quando eles soltavam essas ovelhas para o pasto, cada ovelha que saía do aprisco, eles colocavam uma pedrinha num canto. E na volta ele ia conferindo. Cada ovelha que entrava, ele ia botando, tirando a pedrinha. Porque se identificasse que sobrasse alguma pedrinha, significava que alguma ovelha tinha ficado no pasto. Então, vamos ver aqui, então, vamos começar com os números naturais. Os números naturais, eles são representados pela letrinha N, um tracinho aqui, e eles são 0, 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente. Ou seja, os números naturais eles são infinitos. Os números naturais também eles dão a ideia de sucessor, ou seja, cada número natural ele tem um sucessor. Por exemplo, o 1 é o sucessor de 0, com exceção do 0, né? Aliás, com exceção do... Não, todos eles têm, começando do 0, tem um sucessor. O 1 é o sucessor de 0, o 2 é o sucessor de 1, o 3 é o sucessor de 2, e assim sucessivamente. Aqui também a gente pode identificar quem é o maior e o menor. Com aquele sinalzinho de maior menor que, né? Maior ou menor que. Para quem tem dúvida, às vezes, saber qual é o maior, qual é o menor, tem um artifíciozinho que fica fácil de você identificar qual é o maior. Por exemplo, se você passar um tracinho em ambos os dois, veja que o maior parece ser o 7 e o menor o 4. Ou você coloca, por exemplo, 3 e 4. Você coloca a boquinha do sinal com a boca sempre maior, para o lado do maior. Então, nós temos também alguns subconjuntos dos números naturais, dos números naturais, que pode ser representado até de forma genérica. Por exemplo, os números pares. Os pares eles podem ser escritos de forma genérica dessa forma, 2n. Por quê? Qualquer número que eu multiplicar, que eu substituir aqui por n, ele continua sendo um número par. Então, 2 vezes 1, 2, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 3, 6, 2 vezes 4, 8 e assim sucessivamente. Nós também podemos representar os ímpares dessa forma, de forma genérica, 2n mais 1, que vai ser igual, por exemplo, se eu substituir o n por 1, vai ficar 2 vezes 1 mais 1, que é igual a 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. Então, todo número que eu substituir aqui por o n nessa formazinha genérica, eu vou ter um número ímpar. Nós podemos também representar os números primos. Por exemplo, os números primos, por exemplo, 2, números primos, que são 2, 3, 5, 7 e assim sucessivamente. Ou seja, os números primos são todos aqueles que só podem ser divididos por 1 e por ele mesmo. Então, nós podemos também, vamos representar aqui os números naturais nessa reta numérica. Então, a partir do zero aqui, que é a origem, todos os números
naturais, eles podem ser colocados aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e assim sucessivamente. Ou seja, esses são a representação de todos os números naturais. Com o passar do tempo e as coisas foram andando e o desenvolvimento do comércio, digamos que esses pastores, eles começaram a já colocar o dinheiro no banco. Digamos que o pastor, para retirar o dinheiro, emitia um talão de cheque. Digamos que um pastor desse, ele colocou, tinha R$ 100 na conta e passou um cheque de R$ 200. O que aconteceu? Ele ficou negativo em R$ 100. Então, a partir da necessidade, como eu já falei, que os números eles surgiram a partir da necessidade humana, então a partir dos naturais também surgiu a necessidade de representar números negativos. Por exemplo, se eu tenho 3, se eu tenho 3 e menos 4 vai ficar menos 1. Por exemplo, se o pastor ele tinha, se o pastor ele tinha R$ 100 na conta, e ele deu um cheque de R$ 200, então ele ficou negativo em R$ 100. Então, a partir daí é que surgiu os números inteiros. Ou seja, os números inteiros são todos aqueles são todos aqueles positivos e negativos. Por exemplo, aqui, -1, -2, -3, -4, -5 e assim sucessivamente. Lembrando que o número natural, ele traz a ideia de sucessor, e os números inteiros, eles trazem a ideia de oposto o oposto, o simétrico, ou seja, cada número natural tem um simétrico agora. Por exemplo, 1 positivo, -1, 2 positivo, -2, ou seja, os números inteiros que são representados pelo um Z, eles são todos os números negativos, todos os números negativos e todos os números positivos. Então, os números inteiros, nós podemos também representá-los na reta numérica. Então, os números inteiros agora estão todos representados nessa reta numérica. Então, os naturais, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E os inteiros, os naturais somando com os inteiros. Aliás, os positivos somando com os inteiros. Perceba que os números inteiros são a quantidade maior do que os naturais. Uma vez que os naturais são só os positivos e os inteiros englobam os positivos e os negativos. A partir daí, surgiu também a ideia de divisão. Por exemplo, digamos que esse pastor tinha uma quantidade de ovelha e queria dividir essas ovelhas com os filhos. Então, com a necessidade humana, como já foi falado, eles tiveram a necessidade de dividir. Então, foi aí que surgiu os números racionais. Os números racionais, eles são representados pelo Q, e eles são todos aqueles que podem ser escritos na forma de fração, por exemplo, A sobre B, com A e B pertencentes aos inteiros diferente de zero.
aliás, com zero, com B diferente de zero. Então, os racionais são todos aqueles que pode ser escrito na forma de fração. Por exemplo, todos os números inteiros podem ser escritos na forma de fração. Portanto, todos eles são números racionais. Por exemplo, eu posso dividir aqui o 6 por 1. Ou seja, eu posso dividir todos esses números por 1. Então, ou seja, eu estou reescrevendo eles na forma de fração. Então, se eu posso reescrever na forma de fração, isso significa que eles todos são racionais. Por exemplo, aqui, menos 2 eu posso ser escrito na forma menos 2 sobre 1. Por exemplo, 0,2 eu posso, o número decimal também são números que podem ser escritos na forma de fração. Então, transformando aqui esse número decimal em fração, basta que eu coloque o número inteiro aqui no denominador e divido por a quantidade que representa depois da casa. Por exemplo, se depois da vírgula tiver uma casa, eu divido por 10. Se depois da vírgula tiver, digamos assim, duas casas, por exemplo, 0,2, eu coloco o número no numerador e divido agora, como é duas casas, divido por 100. Se tiver três casas depois da vírgula, divido por 1000. Outro número que a gente também pode escrever na forma de fração são as dízimas periódicas. Por exemplo, 0,222. Aqui a gente pode escrever na forma 2 sobre 9, onde o 2 é a parte periódica e onde 2 é a parte periódica, que pode também ser escrito dessa forma, 0,2 barra. Então também pode ser escrito dessa forma. E que a gente pode também representá-los, esses números racionais, na reta numérica. Por exemplo, qualquer número que eu possa dividir aqui, colocar na reta, por exemplo, 2 sobre 9 deve dar, eu tenho um exemplo aqui, 3 sobre 4, 3 sobre 4, 3 quartos, por exemplo, 3 quartos, a gente pode colocar aqui, por exemplo, 3 quartos, podemos colocar também aqui, por exemplo, 7 sobre, sei lá, sobre 10. Enfim, todos os números racionais também podem ser representados nessa reta numérica. A partir dos racionais, surgiram algumas outras necessidades humanas. Por exemplo, se eu tenho aqui um quadrado de lado 1 e quero calcular essa diagonal, então aqui vai dar, a resposta vai ser, fazendo aqui por Pitágoras, digamos, distância ao quadrado igual a 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Vai ficar distância ao quadrado igual a 1 mais 1. Então, distância vai ser igual a raiz de 2. A raiz de 2, ela é igual, ou aproximado, aliás, ela é igual a 1,41, e aqui são infinitos décimas, períodos. Então, veja que esse número decimal ele não tem como a gente colocar na forma de fração. Por isso
que houve a necessidade dos números irracionais. Os números irracionais, eles são representados pela letrinha I, e são todos aqueles que podem ser todos aqueles que não são periódicos. São aqueles que, vou apresentar assim, são todos aqueles que não têm período. São todas aquelas dízimas que não têm período. Por exemplo, como eu já falei aqui, raiz de 2 é 1,41, né? Então ela ficaria mais ou menos aqui. Coloca aqui para cima. Raiz de 2, que deve dar aproximadamente 1,41. O π também, o conhecido π, que vale 3,14, que é justamente a divisão de uma circunferência qualquer pelo seu diâmetro. Vai dar um número aproximado de 3,14, que a gente chama de π. Então, 3,14 deve ficar mais ou menos aqui, 3 e alguma coisa. Então, aqui, vamos representar aqui o famoso π. Então, percebam que essa reta numérica está representada todos os números reais, que são os números naturais positivos, todos os números inteiros, que incluem os positivos e os negativos, todos os números racionais, que pode ser escrito na forma de fração, como eu já falei, os números inteiros, todos eles podem ser escritos na forma de fração, basta que a gente divida cada um por 1. Os números irracionais, que são aqueles que não tem como você transformar numa fração, que são as dízimas que não tem até agora fim, né? Não chega, com várias experiências. Por exemplo, o π, eles já encontraram mais de 50 números através do computador e nunca chegaram a um ponto final. Então, todos esses números que podem ser apresentados na reta numérica, eles fazem parte dos conjuntos dos números, aliás, eles são os números reais. E, por exemplo, vamos fazer aqui um diagramazinho que fica dessa forma. Aqui nós temos o primeiro, os números naturais. Depois vem os números inteiros. Depois vem os números racionais. Depois vem os números irracionais, que no caso aqui eles não vão estar dentro desse conjunto aqui, eles vão estar aqui por fora, os números racionais, representados por I, e todos esses números representam os números reais. Então veja, colocando aqui de forma mais simplificada, perceba que nós temos aqui o n, que ele está contido no conjunto dos inteiros. Então o n está contido nos conjuntos dos números inteiros. Os inteiros estão contidos no conjunto dos números racionais. Os racionais e os reais vai ser igual aos racionais mais os união. Os reais vai ser igual aos racionais união com os irracionais. Então, pessoal, espero que vocês tenham entendido. Vejamos uns exemplos para ver se vocês entenderam o assunto. Então, vejamos esses exemplos. Julgue verdadeiro ou falso. O conjunto dos números irracionais está contido nos racionais? Falso, né? O conjunto dos números naturais está contido
no conjunto dos números racionais, verdade. O conjunto dos naturais sem o zero está contido nos racionais, também é verdadeiro. A dízima periódica 0,222 está contido nos irracionais, pertence aos irracionais, falso. Por quê? Porque os irracionais só estão contidos aqueles que não podem ser transformados em uma fração. E essa dízima aqui periódica ela pode ser transformada em uma fração. Você poderia ficar 2/9. Então aqui é falso. Letra E. Os números inteiros estão contidos nos reais? Verdade. Verdadeiro. Os números inteiros pertencem aos reais? Verdadeiro. O conjunto dos irracionais, interseção racionais, é igual a um conjunto vazio? Falso, né? Porque o conjunto dos números irracionais, eles são fora do conjunto dos números racionais. Então, aqui só fazendo aqui o diagramazinho novamente, vou colocar aqui o conjunto dos naturais, vamos colocar aqui o conjunto dos inteiros, vamos colocar aqui o conjunto dos reais, vamos colocar aqui o conjunto dos natural, vamos colocar aqui por fora o conjunto dos irracionais, e tudo isso aqui forma o conjunto dos números reais. Então, vejamos novamente. O conjunto dos números irracionais está contido nos reais. Veja, os irracionais estão fora do conjunto dos números reais. Então é falso. O conjunto dos números naturais pertence ao conjunto dos números racionais? Pertence ao conjunto dos números naturais, e os inteiros estão dentro do conjunto maior, que é dos racionais. Então, verdadeiro. O conjunto dos naturais sem o zero está contido nos conjuntos dos números reais? Sim, está. O conjunto dos números naturais também, os inteiros, estão dentro do conjunto maior, que é o conjunto dos racionais. A dízima periódica 0,22 pertence aos números irracionais? Isso aqui eu já expliquei. Não, porque aqui essa dízima periódica, ela pode ser escrita na forma de fração. E todos os números irracionais, eles não podem ser escritos na forma de fração. Então, eles são dízima não periódica. O conjunto dos números inteiros está contido nos racionais? Sim, verdade. O conjunto dos números inteiros estão contidos no conjunto maior, que é os racionais. O conjunto dos números inteiros pertence aos reais? Claro que sim. O conjunto dos números reais inteiros, que está representado aqui por esse Z, aqui, está contido sim no conjunto dos reais, que são todos os conjuntos aqui citados. Dos irracionais, interseção com os racionais, é diferente de vazio? Falso. Porque eles realmente é um conjunto vazio. Porque o conjunto dos números irracionais estão fora do conjunto dos números racionais. Então, pessoal, nós podemos também representar esses números com algumas tem algumas características para identificá-lo. Por exemplo, se eu tenho aqui N e um asterisco, isso significa que são todos os naturais diferentes de zero. Ou seja, todos os números naturais a partir do 1, sem incluirmos o zero. Se eu colocar aqui os naturais e um sinalzinho de mais, isso significa que são todos os naturais, os números naturais, os naturais com sinalzinho de mais representam
os números naturais menos os negativos. Os naturais com sinalzinho de menos significa que são todos os números naturais menos os positivos. Então, pessoal, por enquanto é só. Espero que vocês tenham entendido e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado.